Um carro parou enquanto ela cantava com seu filho. Você não vai acreditar no que aconteceu. Antes de ouvir essa história incrível, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos ajudar. A chuva caía suavemente sobre o telhado de zinco do pequeno orfanato, transformando o silêncio da noite em uma melodia calma e reconfortante. Joana e Carlos, ainda crianças, estavam sentados na beirada da cama, segurando firme as mãos um do outro. A luz fraca de uma lâmpada quebrada os iluminava, criando sombras tremulantes nas paredes desgastadas. Eu prometo, Joana, sussurrou Carlos, a voz trêmula e cheia de determinação, eu vou te encontrar. Não importa onde você esteja, eu vou te achar. Os olhos de Joana estavam marejados, e ela sentiu com a cabeça, segurando as lágrimas para não deixar que ele visse sua dor. Naquela noite, aquela promessa foi gravada em seus corações como uma tatuagem invisível, uma promessa que carregariam para sempre. Meses depois, o inevitável aconteceu. Uma família rica chegou ao orfanato, e a escolha foi feita. Carlos, de cabelos castanhos claros e olhos inocentes, foi adotado, e Joana ficou para trás, assistindo ao irmão mais novo partir pela janela suja, segurando a moldura enferrujada como se pudesse impedir que o tempo seguisse seu curso. Carlos acenou enquanto era levado embora, os olhos cheios de lágrimas e a mão esquerda fechada em um pequeno punho, como se segurasse a promessa que tinha feito. Joana permaneceu lá, o som do carro se afastando, misturando-se ao silêncio pesado do orfanato vazio. A promessa parecia mais distante a cada dia que passava. O tempo avançou rapidamente. Joana cresceu naquele ambiente frio, tentando encontrar conforto onde pudesse. Aos 8 anos, descobriu um piano velho e desafinado na sala de estar do orfanato. Embora ninguém mais se importasse com o instrumento empoeirado, Joana via nele uma fuga. Cada nota que ela arrancava das teclas era uma gota de esperança, um eco da promessa que seu irmão fizera. Anos se passaram, e as paredes do orfanato ficaram cada vez mais sufocantes. Com 15 anos, Joana tomou uma decisão arriscada: fugir. Era noite, e o céu estava coberto de estrelas, como se o universo observasse seus passos furtivos para fora do prédio sombrio. Seus pés descalços tocavam a grama molhada, e seu coração batia rápido, ecoando a música que ela tanto amava. A fuga de Joana não foi fácil. Dormiu em becos, comeu o que conseguia encontrar e, principalmente, se manteve firme graças à música. As ruas de Recife eram cruéis, mas também lhe ofereciam algo que nunca tivera: liberdade. Ela começou a cantar nas praças, no meio do burburinho da cidade, usando a própria voz como um instrumento de sobrevivência. A cada canção, sentia-se mais forte, mais próxima de algo que nem ela mesma sabia o que era. Talvez fosse a esperança de que Carlos também estivesse em algum lugar, lutando para manter a promessa viva. Enquanto isso, Carlos, agora com 18 anos e vivendo uma vida de privilégios, não conseguia esquecer a irmã. As noites eram cheias de sonhos confusos, onde ele sempre se via correndo atrás de uma sombra, chamando por Joana, mas nunca conseguia alcançá-la. As memórias de sua infância o assombravam, especialmente a promessa. Sua nova família tentava distraí-lo com festas, viagens e oportunidades, mas Carlos sempre se sentia incompleto, como se faltasse uma parte dele. Ele se destacou nos estudos, tornou-se um jovem promissor, mas em seu íntimo, sabia que havia algo não resolvido, algo que o chamava de volta para o passado. Uma noite, enquanto passava por um velho mercado de antiguidades, encontrou um piano empoeirado, muito parecido com aquele que sua irmã tocava no orfanato. Aproximou-se do instrumento, e ao tocar uma nota, um arrepio percorreu seu corpo. A música o conectava a algo distante, algo que ele sentia estar perto de redescobrir. Foi então que decidiu: ele usaria tudo o que tinha para encontrar Joana, não importando quanto tempo ou esforço custasse. As primeiras luzes do amanhecer iluminavam as ruas de Recife, e Joana, agora com 17 anos, encontrava-se sentada num canto de uma praça abandonada. Tinha o violão surrado no colo, as cordas tão gastas quanto suas roupas. A música se tornará não apenas sua forma de expressão, mas sua maneira de sobreviver. Era como se, a cada acorde, estivesse gritando por ajuda, mas sem que ninguém realmente ouvisse. Ela já havia perdido a conta de quantas noites dormir ao relento, quantas vezes precisará lutar para manter a dignidade e a esperança vivas. A fome e o medo tornaram-se seus companheiros constantes, mas, em seu coração, mantinha acesa uma lembrança distante. A promessa de Carlos, a promessa de que ele a encontraria. Embora a dúvida muitas vezes surgisse, a música sempre a reconectava com esse fio invisível. Uma manhã,
Enquanto tocava uma melodia suave e melancólica em uma esquina movimentada, um homem mais velho se aproximou, observando-a com atenção. Ele deixou algumas moedas no estojo do violão e falou baixinho: "Você tem um domingo. Não deixe isso morrer." Joana sorriu, mas o homem já estava longe quando ela ergueu o olhar. Pequenos momentos assim alimentavam sua resiliência, impulsionando-a a continuar. Ao mesmo tempo, Carlos, aos 21 anos, estava no auge de sua carreira acadêmica, prestes a se formar em direito. A vida parecia perfeita, mas o vazio que sentia crescia cada vez mais. Uma noite, ao voltar para casa depois de uma aula sobre justiça social, decidiu fazer algo diferente. Começou a vasculhar seus antigos pertences, aqueles que ele tinha trazido do orfanato antes de ser adotado. Foi então que encontrou um desenho antigo, feito por Joana quando ainda eram crianças. Uma imagem deles dois, de mãos dadas, com a palavra juntos escrita de forma torta no canto da folha. Aquilo o atingiu como um raio. Carlos sabia que não podia mais adiar. Usou suas economias para contratar um detetive particular, iniciando uma busca meticulosa por Joana. As investigações eram frustrantes. O detetive voltava sempre com notícias de mulheres que poderiam ser sua irmã, mas nenhuma delas era Joana. O rosto dela se tornava cada vez mais nebuloso em sua mente, mas a promessa continuava vívida, queimando como um lembrete constante de que ele não podia desistir. O inverno chegou a Recife, trazendo noites mais frias. Joana, com sua barriga já começando a mostrar a gravidez inesperada, sabia que precisaria encontrar um lugar seguro para se proteger do vento cortante. Suas canções haviam começado a atrair a atenção de pequenos grupos de pessoas que se aglomeravam ao seu redor enquanto ela tocava. Uma mulher idosa que vendia frutas no mercado local ofereceu-lhe um cobertor velho, e Joana aceitou, agradecida. "Você tem uma luz dentro de você, menina", disse a mulher, entregando-lhe um pedaço de pão. Joana sentiu o calor da bondade desconhecida e, por um instante, a tristeza deu lugar à esperança. O tempo passava, e a gravidez se tornava cada vez mais difícil. Joana cantava para o bebê que carregava, as músicas se transformando em uma espécie de oração. Ela imaginava que Carlos talvez estivesse ouvindo, onde quer que ele estivesse, e que, de alguma forma, a melodia poderia guiá-la até ela. De volta ao mundo de privilégios, Carlos agora trabalhava em um grande escritório de advocacia, mas a promessa de infância nunca o abandonava. Certa noite, enquanto estudava um caso de desaparecimento de menores, teve um estalo. Usaria todos os seus conhecimentos jurídicos e contatos para traçar o caminho que sua irmã poderia ter seguido. As ruas de Recife, com suas luzes e sombras, se tornaram um novo campo de investigação para ele. Sentia que estava cada vez mais próximo. Enquanto isso, Joana deu à luz seu filho, Lucas, em um pequeno hospital público, sozinha, sem amigos ou familiares por perto. As dificuldades aumentaram, mas seu espírito parecia inquebrável. Ela cantava para Lucas todas as noites, o pequeno menino tornando-se a razão para ela continuar lutando. Em uma noite particularmente difícil, Joana foi convidada para tocar em um pequeno bar local. Era uma oportunidade para ganhar algum dinheiro, e ela aceitou. O bar estava cheio, e Joana subiu ao pequeno palco improvisado, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. As luzes estavam fracas, e o público ruidoso não prestava atenção nela até que começou a cantar. Sua voz ecoou pelo ambiente, carregando todas as dores e esperanças que acumulou durante anos. O silêncio tomou conta do bar, e ao terminar, a ovação foi avassaladora. Alguém gritou pedindo outra canção, e Joana, pela primeira vez em anos, sentiu que estava no lugar certo, ainda que por um breve momento. Nesse mesmo instante, Carlos, em seu apartamento luxuoso, recebeu uma ligação do detetive. Havia uma pista, uma cantora de rua conhecida apenas como Joana que, segundo testemunhas, poderia ser sua irmã. O nome fez seu coração disparar. Ele sabia que era ela. Sentiu uma mistura de medo e esperança, como se estivesse à beira de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Com o mapa das ruas de Recife sobre a mesa, Carlos marcou o local onde a cantora costumava se apresentar. Era uma pequena praça no centro, uma praça que ele já havia visitado tantas vezes em busca de pistas. Decidiu que, desta vez, não descansaria até encontrá-la. O sol já se punha quando Joana arrumava seu espaço usual na praça, ajeitando o violão surrado sobre os joelhos e enrolando-se no velho cobertor que havia recebido meses antes. Lucas, agora com 2 anos, brincava ao seu lado, fazendo de cada pequeno graveto um brinquedo valioso. A música era sua única constante,
e ela sabia que precisava cantar para manter a comida no prato e o teto improvisado que chamava de lar. As melodias de Joana começaram a ganhar força. Sua voz, antes apenas um sussurro para os ouvidos desatentos, agora parecia carregar todo o peso dos anos difíceis. Pessoas paravam, algumas ofereciam moedas, outras apenas ouviam, capturadas pela intensidade da emoção em sua música. Seus olhos fechados durante as canções revelavam alguém que cantava não apenas para o público, mas para algo ou alguém distante. Talvez para a promessa perdida, para o irmão que desaparecera de sua vida, mas não de seu coração. Em um dia particularmente movimentado, Joana estava cantando uma canção melancólica sobre separação e saudade. Sua voz, cheia de tristeza e esperança, atraía uma pequena multidão. Um homem de terno, parado à distância, observava atentamente. Ele havia passado por ali antes, mas nunca tivera coragem de se aproximar. Desta vez, algo na canção o fez caminhar lentamente na direção dela. Quando Joana abriu os olhos, o homem já havia desaparecido, mas a sensação de familiaridade ficou. Enquanto isso, a obsessão de Carlos apenas aumentava. Ele ia diariamente ao escritório durante o dia, mas passava as noites procurando por Joana. Recife se tornará uma cidade cheia de segredos, e cada pista falsa era uma lembrança dolorosa de sua própria impotência. Contudo, ele se recusava a desistir. Começava a ficar conhecido nos bares e praças, perguntando sobre a cantora de rua chamada Joana. As respostas eram sempre vagas, mas uma coisa era clara. Ela estava lá, nas sombras, ao alcance, mas sempre fora de sua visão. Joana continuava sua jornada, e um dia, enquanto cantava para um pequeno grupo na praça, um homem com cabelo grisalho se aproximou com uma proposta inesperada. Ele era dono de um bar local e queria que Joana se apresentasse regularmente. Era a primeira vez que alguém lhe oferecia algo assim, e, após muita hesitação, ela aceitou. Sabia que o dinheiro ajudaria a cuidar de Lucas, e aquela parecia ser uma chance única. As apresentações no bar se tornaram seu novo refúgio. A cada noite, o local lotava mais. Sua voz se espalhava pelas ruas escuras de Recife, ecoando nos becos e alcançando os ouvidos daqueles que, assim como ela, carregavam suas próprias histórias de dor e esperança. O dono do bar, um homem gentil chamado Raul, via o potencial de Joana e ofereceu-lhe até mesmo uma pequena ajuda financeira para que ela pudesse gravar suas músicas. Pela primeira vez, Joana vislumbrava uma possibilidade real de uma vida diferente, algo mais seguro para ela e para Lucas. Mas, ao mesmo tempo que sua música ganhava força, as dificuldades da maternidade se intensificavam. Lucas, ainda pequeno, adoecera com frequência, e Joana sentia o peso da responsabilidade como nunca antes. Raul tornou-se uma figura de apoio, ajudando-a nos momentos mais difíceis, e Joana, ainda desconfiada, começava a abrir seu coração para novas amizades, sempre com cautela, como se temesse que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Enquanto isso, Carlos estava cada vez mais desesperado. Ele passava suas noites escutando as histórias que as pessoas contavam sobre uma mulher chamada Joana, mas nunca conseguia encontrá-la pessoalmente. Foi então que, ao visitar um pequeno bar no centro da cidade, ouviu algo que o fez parar. Aquela Joana. Você deveria ouvi-la cantar. Ela se apresenta todas as noites no bar do Raul. É uma mulher jovem, com um filho pequeno. O coração de Carlos acelerou. Ele sabia que aquela era a pista que estava esperando. Era como se todas as buscas o conduzissem àquele momento. Decidiu ir até o bar naquela mesma noite, o medo e a esperança se misturando em seu peito. Quando entrou, a música já estava tocando. A voz dele não teve dúvida. Era Joana. Ela estava no palco, o rosto ligeiramente iluminado pelas luzes fracas do bar, cantando uma canção que ele não conhecia, mas cuja tristeza era familiar. Carlos ficou paralisado, incapaz de acreditar no que via. Queria gritar o nome dela, correr até o palco, mas algo o impediu. Talvez fosse o medo de que tudo aquilo fosse apenas um sonho. Quando a música terminou, Joana abriu os olhos, e por um segundo, seus olhares se encontraram. A expressão de surpresa e dor que cruzou o rosto de Joana foi suficiente para que Carlos soubesse que ela também o reconhecia. Ela deixou o violão cair no chão com um estrondo, e antes que pudesse reagir, correu para fora do bar, os olhos marejados e o coração batendo descontrolado. Carlos, atordoado, demorou alguns segundos antes de sair em disparada atrás dela, mas Joana já desaparecera na escuridão da noite. Nos dias seguintes, Joana evitou o bar, temendo o que aquele reencontro significava. Sentia-se vulnerável,
e os antigos medos voltaram a assombrá-la. Lucas continuava a ser sua prioridade, e a ideia de trazer Carlos de volta para suas vidas era aterrorizante. Entretanto, o que mais a assustava era a possibilidade de que aquela promessa de infância pudesse, afinal, se concretizar. Carlos, no entanto, não estava disposto a desistir. Sabia que havia encontrado sua irmã, mas que algo a impedia de voltar. Ele passou as semanas seguintes procurando por ela em cada canto de Recife, em cada praça onde sabia que ela costumava tocar. Até que, em uma tarde cinzenta, ouviu uma melodia familiar vindo de uma pequena praça próxima ao mar. Joana estava lá, sentada, cantando para Lucas, como costumava fazer nos primeiros anos de vida dele. Carlos, cauteloso, aproximou-se lentamente, sem querer assustá-la. Quando ela finalmente o viu, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas desta vez ela não correu. O silêncio pairou entre eles, pesado e denso. Carlos ajoelhou-se ao lado dela, pegou sua mão e, com a voz embargada, apenas disse: "Eu vim cumprir a promessa." Joana fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por seu rosto, enquanto Lucas, ainda inocente, brincava com as folhas caídas ao seu redor. O vento soprava suavemente sobre a praça, carregando o cheiro salgado do mar enquanto Joana e Carlos permaneciam imóveis, como se o tempo tivesse parado. Joana não soltava a mão de Carlos, mas o medo e a dor ainda queimavam em seu peito. Ela abriu os olhos lentamente, encarando o homem à sua frente, seu irmão, tão diferente, mas ao mesmo tempo tão familiar. Carlos, sem soltar a mão dela, sentiu o peso dos anos que o separaram e soube que precisaria de mais do que palavras para reconstruir o que havia sido quebrado. "Eu não sei o que você quer, Carlos", sussurrou Joana, a voz embargada. "Eu não sei se posso acreditar que você realmente veio atrás de mim." Carlos respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. "Eu vim porque eu prometi. Eu prometi que te encontraria, e aqui estou. Eu só quero te ajudar, Joana. Quero que você e o Lucas tenham uma vida melhor." Aquela conversa, breve e cheia de tensão, não foi suficiente para reparar os anos de separação, mas plantou uma semente de esperança. Joana se afastou lentamente, pegando Lucas nos braços e saindo da praça, sem olhar para trás. Carlos não a seguiu. Ele sabia que, se forçasse o reencontro, poderia perder tudo. Em vez disso, decidiu esperar e continuar sua busca, mesmo que de forma discreta. Os dias seguintes foram marcados por uma série de encontros e desencontros. Joana evitava as praças onde sabia que Carlos poderia estar, mas ele, obstinado, continuava a tentar se aproximar. Foi assim que, após semanas de tentativas frustradas, Carlos resolveu mudar de abordagem. Procurou Raul, o dono do bar onde Joana havia cantado, e pediu ajuda. Raul, que já conhecia parte da história de Joana, concordou em ajudá-lo, mas com uma condição. Carlos deveria mostrar a Joana que não era apenas um rosto do passado, mas alguém disposto a estar presente. Carlos passou a frequentar o bar todas as noites, mesmo quando Joana não estava lá. Começou a ouvir as histórias dos frequentadores e, aos poucos, a se familiarizar com a vida da irmã. Ele queria compreender o que ela havia vivido, queria se tornar parte daquele mundo, sem invadir ou impor. Durante essas noites, conheceu músicos e artistas que conheciam Joana e ouviu falar sobre a força e a fragilidade dela, sobre as dificuldades que enfrentará e sobre o quanto Lucas significava para ela. Finalmente, Raul achou que era o momento certo. Convidou Joana para uma noite especial no bar, dizendo que seria uma oportunidade importante para sua carreira, uma chance de tocar diante de alguém que poderia ajudá-la a gravar um álbum. Joana hesitou, mas a necessidade de sustentar Lucas falou mais alto. Aceitou, sem saber que Carlos estaria lá. Naquela noite, o bar estava lotado. Joana entrou pelo corredor lateral, o violão nas costas e o nervosismo estampado no rosto. Quando subiu ao palco, viu Carlos sentado em uma das mesas ao fundo, observando-a com um olhar calmo e determinado. Ela sentiu o coração apertar, mas sabia que não podia recuar. A música era tudo o que lhe restava, a única forma de expressar o que estava em seu coração. Ela começou a cantar, e, à medida que as notas saíam, algo mudou. A tensão parecia se dissolver no ar, e Carlos, sentado ao fundo, sentiu as lágrimas encherem seus olhos. A música de Joana falava de saudade, de dor e, acima de tudo, de esperança. Era uma canção sobre promessas quebradas, mas também sobre a chance de consertá-las. Quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio era absoluto. Ninguém ousava aplaudir, como se quebrar aquele momento fosse um sacrilégio.
Carlos levantou-se, atravessando o espaço entre eles lentamente. Joana ficou parada, sem saber o que fazer, até que ele parou diante dela, estendendo a mão. Eu não quero quebrar mais promessas, Joana. Me dê uma chance. Ela hesitou, mas sentiu a pressão do público ao redor, todos esperando por uma resposta. Pegou a mão dele, os olhos transbordando de emoção. O bar irrompeu em aplausos, e pela primeira vez em muitos anos, Joana sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de redenção. Os meses seguintes foram marcados por uma aproximação cuidadosa. Carlos não invadiu a vida de Joana, mas esteve sempre por perto, ajudando de maneira prática, arrumando um pequeno apartamento para ela e Lucas, longe dos becos escuros onde costumava dormir, e financiando algumas aulas de música para que ela pudesse se aprimorar. Joana, ainda receosa, aceitava ajuda, mas com o pé atrás, temendo que tudo não passasse de uma ilusão passageira. Carlos, por sua vez, também estava mudando. A proximidade de Joana e Lucas o transformava. Ele começou a repensar sua própria vida, afastando-se dos excessos e focando em algo que ele nunca havia tido antes: família. Usou seu conhecimento jurídico para tentar encontrar oportunidades melhores para Joana, oferecendo a ela tudo o que não puderam ter durante a infância. Ao mesmo tempo, porém, respeitava a autonomia dela, sabendo que qualquer gesto impositivo poderia desfazer o frágil vínculo que estavam reconstruindo. Um dia, enquanto Carlos buscava documentos em seu escritório, encontrou uma antiga foto deles dois, tirada no orfanato. Ele colocou a imagem no bolso do paletó e decidiu que estava na hora de dar um passo mais concreto. Naquela mesma noite, visitou Joana em seu novo apartamento. Lucas estava brincando no chão e Joana preparava um jantar simples. Tenho algo para te mostrar, disse Carlos, estendendo a foto para ela. Joana pegou o papel amarelado com as mãos trêmulas. Era uma imagem de outra vida, uma memória que ela tentou enterrar durante anos. As lágrimas correram livremente pelo seu rosto, e ela olhou para Carlos, os olhos carregados de tristeza e gratidão. Eu nunca esqueci, disse ele. Eu errei, Joana, mas estou aqui agora. Por você, pelo Lucas, pela promessa. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. As palavras ficaram presas na garganta, mas algo se quebrou dentro dela, algo que permitiu que, pela primeira vez, Joana visse Carlos não como o menino que a deixará para trás, mas como o homem que, finalmente, estava ao seu lado. Com o tempo, Joana começou a confiar mais. Carlos, percebendo a mudança, propôs que ela considerasse uma carreira mais profissional na música. Ajudou a entrar em contato com um produtor local que havia ouvido suas apresentações no bar e estava interessado em gravar um álbum independente. Joana hesitou, temendo o fracasso, mas Carlos estava ao seu lado, incentivando-a. Durante as gravações, Joana colocou toda sua dor e esperança em cada faixa. Era como se estivesse contando a história de sua vida através das canções, uma jornada de dor, perda e, finalmente, de reencontro. Carlos acompanhou cada passo e, ao final da gravação, quando o produtor parabenizou Joana, ele sabia que aquele era apenas o começo. O álbum se tornaria a voz de Joana, a história que ela precisava contar, mas o verdadeiro desafio seria o que viria depois. Aceitar que eles, afinal, eram uma família, mesmo que marcada por cicatrizes. O som suave de uma melodia ecoava no pequeno estúdio onde Joana estava gravando as últimas faixas do álbum. Ela sentia um misto de alívio e nervosismo enquanto colocava toda sua alma em cada nota. Aquela era a primeira vez que sua voz, sua verdadeira história, estava sendo registrada de forma tão profissional. O estúdio, com suas paredes à prova de som e luzes tênues, parecia o lugar perfeito para deixar as dores do passado se transformarem em música. Carlos, sentado na sala de controle ao lado do produtor, observava Joana pela janela de vidro. A transformação dela nos últimos meses fora notável. De uma mulher desconfiada e ferida, Joana começava a se revelar como uma artista confiante, capaz de enfrentar seus medos. Lucas, agora com 3 anos, estava em uma sala ao lado, brincando com brinquedos novos que Carlos comprará para ele. A vida estava mudando, aos poucos, mas o processo não era fácil. Após a última nota soar e o silêncio tomar conta do estúdio, Joana tirou os fones de ouvido e encarou o irmão. Ele sorriu para ela, cheio de orgulho, e bateu palmas de forma encorajadora. Joana sorriu de volta, mas ainda havia algo nos olhos dela que mostrava uma luta interna, uma resistência em acreditar que tudo aquilo era realmente real. Com o álbum finalmente pronto,
Carlos propôs que eles se mudassem para um lugar maior e mais confortável. Algo que desse a Lucas a infância que ele nunca teve e que oferecesse a Joana um espaço mais seguro para seguir sua carreira musical. Ela hesitou, sentindo medo de perder o controle sobre sua própria vida novamente, mas acabou aceitando, com a condição de que tudo fosse feito com calma. A confiança era algo que eles precisariam construir, um tijolo de cada vez. Eles se mudaram para um apartamento simples, mas bem localizado, perto do Centro Cultural de Recife, onde a cena musical fervilhava. A adaptação foi difícil. Joana, acostumada a viver nas ruas e nos becos, sentia-se deslocada em um lar com paredes tão limpas e móveis novos. Ela teve que reaprender a conviver com a rotina estável que Carlos oferecia, e Lucas, ainda pequeno, rapidamente se acostumou à nova vida, encantado com cada pequena descoberta. Carlos, por outro lado, tentava ser o mais paciente possível. Ele sabia que Joana carregava cicatrizes que não desapareceriam de um dia para o outro. Quando ela se fechava, ele dava espaço. Quando ela precisava de ajuda, ele estava lá, sem forçar. Lucas tornou-se um elo de ligação entre os dois, e a música, que antes era uma fuga, tornou-se um caminho de conexão. Um dia, enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol, Joana confidenciou a Carlos algo que nunca havia dito a ninguém. Eu sempre tive medo. Medo de que você nunca viesse. Medo de que tudo o que restasse fossem as lembranças e uma promessa quebrada. Carlos a ouviu em silêncio, e depois de um longo momento, respondeu: eu também tive medo, Joana. Medo de que fosse tarde demais. Mas, se há algo que aprendi, é que promessas não são sobre o passado. São sobre o que escolhemos fazer agora. Naquela noite, Joana tomou uma decisão. Aceitou participar de um festival de música local, o que significava que se apresentaria em um palco grande pela primeira vez. Seria uma oportunidade não só para lançar seu álbum, mas para testar sua coragem diante de um público maior. Carlos apoiou a decisão e os preparativos começaram. Ela ensaiava incansavelmente, as noites eram longas, mas a energia que emanava dela era contagiante. Lucas, curioso, assistia a tudo com olhos atentos, muitas vezes tentando imitar a mãe com um violão de brinquedo. Joana sorria para ele, sentindo-se mais motivada cada vez que via a admiração nos olhos do filho. Era por ele, afinal, que ela estava se permitindo acreditar em uma nova vida. No dia do festival, o clima estava carregado de expectativa. O evento ocorreria em um grande teatro ao ar livre, com luzes e uma multidão de espectadores ansiosos. Joana estava nos bastidores, sentindo o peso de cada nota que precisaria tocar. Carlos estava ao seu lado, segurando Lucas no colo. Ele olhou para ela, sussurrando palavras de encorajamento. Você já passou por tanto, Joana. Hoje, você mostra ao mundo a sua força. Quando Joana subiu ao palco, a luz dos holofotes a cegou por um momento. Podia sentir o coração disparado, mas então pensou em Lucas, sentado na primeira fila, e em Carlos, ao seu lado, torcendo por ela. Respirou fundo, segurou firme o violão e começou a tocar. A plateia estava em silêncio, cada nota preenchendo o ar, carregando anos de dor e superação. Ela cantou como nunca havia cantado antes, e cada canção foi um testemunho de sua história. A ovação foi estrondosa. Joana, com lágrimas nos olhos, olhou para Carlos, que segurava Lucas, ambos de pé, aplaudindo de forma entusiasmada. Aquele momento era uma vitória não apenas para ela, mas para toda a família. Com o sucesso do festival, Joana começou a receber convites para outras apresentações. Sua música tocava nas rádios locais, e ela finalmente conseguiu lançar o álbum que gravara com tanto esforço. A vida estava se transformando de forma rápida, mas dessa vez, Joana estava preparada. Carlos ajudou a organizar a logística das novas oportunidades, mas sempre lembrando de deixar Joana no controle de suas próprias decisões. Joana, agora mais segura, começou a dar entrevistas, compartilhando partes de sua história, mas sempre mantendo Lucas como prioridade. O público se encantava com a história de superação, e sua música, cheia de verdade e emoção, encontrava eco nos corações de muitos. Ela estava construindo algo sólido, uma carreira que nascia não apenas do talento, mas da dor transformada em arte. Carlos, por sua vez, encontrou em seu irmão uma inspiração para mudar. Ele se afastou do mundo corporativo frio e decidiu abrir um escritório de advocacia focado em causas sociais, usando sua experiência para ajudar outros que, como Joana, precisavam de uma segunda chance. A relação deles, embora marcada por cicatrizes, tornou-se mais forte a cada dia.
Lucas crescia rodeado de amor e música, e seu sorriso iluminava a casa que antes parecia apenas uma construção vazia. Joana finalmente podia olhar para o futuro com esperança, mas ainda havia uma sombra do passado que precisava ser resolvida: o perdão completo. Ela sabia que a jornada ainda não estava terminada, mas que, finalmente, não estava mais sozinha. Naquela mesma praia, onde tantas confissões foram feitas, Joana, Carlos e Lucas passeavam sob a luz alaranjada do pôr do sol. Joana olhou para o horizonte e, segurando a mão de Carlos, falou baixinho: "Eu perdoo você, Carlos. Perdoo por ter me deixado, e também por ter voltado. Porque, no fim, você me deu uma nova chance. E isso vale mais do que qualquer coisa." Carlos sentiu as lágrimas encherem seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Eles não eram mais apenas irmãos separados por uma promessa. Eram uma família, reunida pelo amor e pela música, e pelo desejo de criar um futuro melhor. O tempo passava, e Joana sentia que sua vida estava finalmente tomando forma. O álbum que lançara tornou-se um sucesso inesperado, ganhando o coração do público e lhe proporcionando uma série de oportunidades. Ela foi convidada para tocar em festivais nacionais, e sua história de superação se espalhou por jornais e programas de televisão, conquistando cada vez mais admiradores. Mas, enquanto a carreira dela decolava, Joana fazia questão de manter os pés no chão. Sua prioridade continuava sendo Lucas, que crescia rapidamente, e o vínculo que tinha com Carlos, que se fortalecia a cada dia. Eles encontraram um equilíbrio. Joana investia na carreira musical, mas sempre voltava para casa, para as noites tranquilas ao lado do irmão e do filho, compartilhando refeições simples e rindo juntos como uma verdadeira família. Joana, Carlos e Lucas estavam reunidos na sala de estar, ouvindo o álbum que gravara enquanto Lucas dançava, sorrindo de orelha a orelha. A cena era o retrato de uma nova vida, uma que Joana nunca imaginou ser possível durante os anos difíceis nas ruas. Foi então que Carlos, segurando uma taça de vinho, sugeriu algo que a surpreendeu. "Eu estive pensando", disse ele, a voz calma, mas com uma pontada de emoção. "Você já considerou gravar um segundo álbum? Mas não só com suas músicas. Que tal incluirmos algumas canções tradicionais que cantávamos quando éramos crianças? Aquela música que você costumava tocar no piano do orfanato. E outras que trazem nossa história de volta." Joana olhou para ele, surpresa, e a ideia tocou profundamente. Era como se, de alguma forma, Carlos quisesse eternizar não apenas as dores, mas também os momentos bons que, apesar de tudo, sempre fizeram parte deles. Ela aceitou o desafio, e os meses seguintes foram dedicados a criar um novo álbum. Desta vez, não era apenas sobre Joana e seu caminho de redenção, mas sobre a jornada que ela e Carlos fizeram juntos, sobre promessas mantidas e cicatrizes curadas. O processo foi catártico, e pela primeira vez, Joana sentiu que o passado estava finalmente em paz. O lançamento do segundo álbum foi marcado por um grande show na cidade de Recife, o lugar onde tudo começara. A praça onde ela havia cantado tantas vezes, sozinha e perdida, foi transformada em um palco iluminado e cheio de vida. Havia cartazes por toda parte, e o público era maior do que ela jamais imaginara. Carlos, como sempre, estava ao seu lado, agora não apenas como irmão, mas como parte fundamental de tudo o que ela havia construído. Quando Joana subiu ao palco naquela noite, foi recebida por uma ovação de pé. Olhou para o público, procurando rostos familiares, e viu Raul, o dono do bar que lhe dera uma chance quando ninguém mais o fez, e outros amigos que ela fizera ao longo do caminho. Lucas estava na primeira fila, ao lado de Carlos, e seu olhar de orgulho era tudo o que Joana precisava para começar. A primeira música que tocou foi a canção que escrevera sobre a promessa de infância, aquela que Carlos sempre mantivera viva no coração. As notas soaram como um eco de tudo que viveram, e quando a última acorde se dissipou no ar da noite, o silêncio foi quebrado por aplausos e gritos de emoção. Joana sorriu, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto, e soube que aquele momento era o fechamento de um ciclo. Após o show, eles voltaram para casa juntos. Joana e Carlos sentaram-se na varanda do apartamento, observando a cidade adormecer. O barulho do mar podia ser ouvido ao longe, e uma sensação de paz envolvia o ar. Carlos quebrou o silêncio, com um tom que misturava nostalgia e alegria. "Você conseguiu, Joana. Conseguiu ser muito mais do que qualquer um esperava. Inclusive, mais do que eu esperava." Joana sorriu e segurou a mão dele. "E você manteve sua promessa, Carlos", respondeu ela, apertando a mão dele de volta.
Você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre a infância, sobre o futuro e sobre o que a vida ainda lhes reservava. Joana, que antes via o mundo apenas através de sombras e canções melancólicas, agora enxergava as possibilidades de uma vida plena, repleta de música, amor e união. Com o passar dos anos, Joana consolidou sua carreira, lançando mais álbuns e viajando pelo país em turnês, mas sempre retornava para casa, para Recife, para o lugar onde suas raízes estavam fincadas. Ela comprou uma casa à beira-mar, onde Lucas cresceu cercado de amor, histórias e canções. Carlos, que continuava seu trabalho de advogado focado em causas sociais, encontrou paz ao lado da irmã e sobrinho, orgulhoso do que tinham construído juntos. As noites na casa à beira-mar eram marcadas por encontros familiares, com amigos e músicos que Joana conhecera ao longo da jornada. Ela nunca se esqueceu das dificuldades que enfrentará, mas as transformou em arte, usando sua voz para inspirar outros que, assim como ela, precisavam de uma nova chance. Carlos estava sempre ao seu lado, e juntos, criaram uma fundação para ajudar jovens músicos em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades para que eles pudessem seguir os próprios sonhos, assim como Joana fizera. Na última noite de verão, Joana, Carlos e Lucas se sentaram na praia, observando o pôr do sol. A luz dourada tocava o mar, e o céu era uma pintura de cores vibrantes. Joana pegou seu violão e começou a tocar a melodia que compusera tantos anos antes, ainda no orfanato. Carlos a acompanhou com a voz, e Lucas, agora mais velho, começou a cantar junto, sua voz infantil se unindo à deles. Era uma canção de esperança, uma canção de família, uma canção de amor. A história de Joana e Carlos havia começado com uma promessa feita em meio à dor, mas agora terminava com uma celebração de vida e superação. A promessa havia sido cumprida, não de forma perfeita, mas da maneira mais humana possível, cheia de tropeços e acertos, com o amor sendo o fio que os manteve unidos. Aquela noite na praia, sob o céu estrelado e o som das ondas, foi a conclusão de uma jornada cheia de desafios e, ao mesmo tempo, o começo de um futuro repleto de possibilidades. Joana fechou os olhos e sentiu a brisa do mar tocar seu rosto. Ela estava em paz. Estavam todos em paz. E, pela primeira vez em muito tempo, Joana soube que, independentemente do que acontecesse a partir dali, eles sempre estariam juntos, como uma verdadeira família, unida não só pelo sangue, mas pelas promessas que, no final, decidiram manter e transformar em amor eterno.